Amar é coisa que se aprende? Na história da humanidade, a palavra amor já nomeou muitas coisas diferentes. E na nossa história pessoal? Será que o amor surge de forma espontânea ou aprendemos a amar da mesma forma como aprendemos a andar, por exemplo? Natural ou cultural, espontânea ou aprendida, é a dúvida que fica. Afinal, o que é o amor? A gente imagina que amar é parte da nossa natureza humana, mas não é não. E que a paixão nos leva a relações sexuais que nos levam a manter a espécie humana. A paixão talvez seja alguma coisa que a espécie precisa. Vamos dizer assim, primeiro de instintivo no ser humano não tem mais nada. Felizmente ou não, mas instinto é uma palavra que concerne fundamentalmente a psicologia animal e não a psicologia humana. Então, dizer que amar é instintivo, não. Tem um amor que parece natural, que é, ou pelo menos é uma das nossas maiores ilusões, imaginar que seja natural, é amor da mãe pelo filho, ou pela filha, pela criança. Bom, natural não é, primeiro porque existem muitos casos nos quais esse amor não se verifica, nos quais esse amor, na verdade, não é amor coisa nenhuma, é um ódio absolutamente feroz. E também porque quando ele se produz num longo contexto cultural de idealização da maternidade, que é uma coisa que nós carregamos conosco. São presenças culturais tão fortes que nos dão uma impressão de naturalidade, mas na verdade são fatos culturais. O amor romântico está em toda parte, nos filmes, nos livros, na música, no teatro. Na nossa cultura, nada é tão demasiado humano quanto o amor. Em contraposição a essa visão idealista, especialistas defendem que o amor romântico é uma invenção, assim como a roda, o casamento, a democracia, os deuses. E na nossa história pessoal, será que aprendemos a amar? Como é esse aprendizado? Segundo Drummond, amar se aprende amando. Ou quem sabe, amar se aprende sendo amado. Quando é que a gente começa a aprender a amar? Em casa. De forma incipiente, mas não inexistente, quando a gente nasce, assim, acabou de nascer, a gente tem todos os 5 sentidos. Mas eles precisam de ativação. Senão não desenvolve. A Luiz Maurício Infante. Acorda, Luiz Maurício. Vou te mostrar o mundo, se é que não preferes vê-lo de teu reino profundo. Despertando, Luiz Maurício, não chores mais que um tiquinho. Que seria de ti, Luiz Maurício, pranteando mais que o necessário? Os olhos se inflamam depressa e do mundo o espetáculo é vário e pede ser visto e amado. É tão pouco os 5 sentidos, pois que sejam lépidos, Luiz Maurício, que sejam novos e comovidos. No começo, como se diz na Bíblia, é tudo necessidade. Necessitamos de ar, de alimento, temos que manter a temperatura, senão a gente morre, o nenenzinho morre. E precisamos de estabilidade. Do jeito que nos pegarem no colo, do jeito que mexerem no nenê, nós teremos segurança ou insegurança. Sem dúvida, as modalidades do amor na infância, que seja do amor dos pais e dos adultos pelos filhos, ou dos adultos significativos, que podem ser o tio, a vizinha, a babá e caramba, pelos filhos, e as modalidades de amor dos filhos pelos pais, primeiro, digo, não primeiro, mas
por como as relações efetivamente se organizam, existem, que tipo de trocas há, se as pessoas se tocam ou não se tocam. Tem pais que só conseguem amar completamente à distância, tem pais fóbicos e companhia, outros que esmagam de beijos e abraços. Bom, considerando, além do mais, que tudo isso acontece dentro de uma enorme tradição cultural. Tudo isso, para cada um de nós, é, no fundo, uma história bastante singular, que depende dos pais, dos avós, dos encontros e da tradição cultural na qual os pais obedecem e companhia. E desse cocktail absolutamente singular, certamente nasce um pouco a raiz de nossa capacidade de amar e capacidade de ser amado, porque ser amado também é difícil em alguns casos. Tem pessoas que sabem amar, mas não sabem ser amadas. Ainda não estamos habituados com o mundo. Nascer é muito comprido. Fora do corpo da mãe, nós entramos numa outra organização completamente desorganizante daquilo que a gente tinha organizado, que estava desconfortável, mas... né? Naquela prisão, a gente era livre. E se podia se imaginar, claro que não tem palavras para imaginar, mas podia se imaginar autônomo e independente. Um dia, a gente vai saber que isso foi uma ilusão. Mas a verdade é que nós somos expulsos desse paraíso pela falta de espaço. Chama-se o parto de trauma do parto. Todos nós que sobrevivemos ao parto temos este acontecimento. Isso nos faz muito semelhantes uns aos outros. Todos nós passamos do líquido para o gasoso, todos nós passamos do sem peso para o peso. E isso é uma herança em comum, não importa muito qual é a cultura de onde nós viemos. Depois do trauma, de qualquer trauma, o parto não vai ser o único, a gente quer aconchego, quer uma transição, a gente quer passar de um estado para o outro, não daquele jeito que se fazia antigamente, pegava aquela pobre neném, eu, né, sou daquele tempo, pegava, pendurava assim, né, tadinha de mim. A gente precisa de uma transição, de um quentinho, de uma meia luz naquela lâmpada, não? De uma coisinha doce, de fácil ingestão. Depois da ruptura, qualquer ruptura, em qualquer momento da vida, nós precisamos de um tempo para nos refazer. Uma relação de amor, de bem-querer, é aquela em que a estabilidade pode ser refeita. Cada dia, toda vez que nós acordamos, nós refazemos o contato com o mundo. Esta relação de proteção e de protegido, ser capaz de proteger e de ser protegido, é o essencial para poder amar. Quem não foi protegido, como vai saber proteger? E nós só podemos proteger se nós formos capazes de perceber, levar em conta a necessidade do outro. Se o parto é um trauma comum à humanidade, nem mesmo ele é igual. Tem partos fáceis, tem partos difíceis, tem cesárea. Tem. Mas essa
se você não for capaz de fazer a leitura da necessidade do outro, se esse nenê não tiver a sua necessidade atendida, se ela for um outro distante, um outro diferente, né? Diferente de nós, da nossa experiência, vai haver pouca alegria. Porque não existe alegria na insegurança. Muito menos na situação de estranhamento. Não há alegria. E amor sem alegria, eu agradeço. Eu quero amor com alegria. É só quando dois seres ou duas pessoas se sacam, se percebem, é que pode existir alegria, contentamento e amor. Cuidado, alegria não é euforia. Euforia é apenas um disfarce da insegurança. É um fazer de conta que vai tudo bem, obrigado. Uma mãe não despreza o fato de que a criança ainda é inoperante, inerte, quando não é uma relação de desprezo, e sim de uma empatia. Ele ainda não pode, mas um dia ele vai poder, daqui a pouco. Né? Ela conversa com a criança, ela sonha a sensação da criança. É um sonho. Né? Agora, a mamãe vai dar banhinho. Agora nós vamos fazer. A criança não entende nada, mas ela sabe que está sendo atendida pela ressonância, pela musiquinha. Ao observar a infância de meus 2 filhos, fiz outra descoberta, que é bem conhecida por todas as mães, enfermeiras e filósofos. Que as lágrimas e lamentações das crianças durante o ano em que não têm outra linguagem para suas queixas ocorrem numa variedade que é tão inextinguível quanto a do violino de Paganini. O choro de impaciência, de fome, de irritação, de repreensão, de alarme são todos diferentes. Diferente como é um coro de Beethoven de um coro de Mozart. Se o adulto quer saber o que o futuro vai trazer, ele tem que lembrar o que aconteceu no começo, como é que foi, como é que era ter medo do escuro, como é que era ter medo do porão da casa. A gente consegue sempre capitalizar a experiência de alguma forma, porque ela faz parte da nossa história, mas capitalizá-la sob forma de, como é que posso dizer, de uma sabedoria que nos permitiria de evitar o pior no futuro. Isso poderia aparecer assim à primeira vista legal, na verdade isso nos tornaria muito chato. Eu acho que a experiência é constitutiva de muita coisa, é constitutiva de história, de complexidade, de capacidade de viver mais intensamente, que seja constitutiva de uma sabedoria normativa que funciona de tal forma que depois de ter muito amado e ter muito quebrado a minha cara contra paredes diferentes, eu agora saberei encontrar... Não. Melhor que não. Não devemos parar de investigar. E o fim de toda a nossa investigação será chegar ao ponto de partida e conhecer o lugar pela primeira vez. Não vai dar para a gente fazer uma blindagem completa. Mesmo os que foram muito amados e bem cuidados, a vida vai lhes dar surpresas. Não precisa temer de ter uma geração de inexperientes. E eu não estou falando de superproteção. Porque superproteção não é proteção. A mãe superprotetora, ela não faz muito bem. Porque ela se apresenta como aquela que sabe tudo, a insubstituível, e os insubstituíveis não são amados, eles são temidos. A gente teme o desaparecimento, a gente não deseja a presença. Amar mesmo
ensinar a amar é saber o que a criança é capaz de viver com pouco susto, com pouco trauma, com pouco medo. Isto depende de sintonia, de estar atento, de estar junto, de companheirismo com gente diferente. Criança é diferente de adulto, menino é diferente de menina, cada filho vai ser diferente. Obrigar uma criança a andar antes do tempo, porque a prima já está andando, então a gente fica segurando a criança em pé, assim, não? É bom para a vaidade dos pais. E um estresse para a criança desnecessário, além de entortar a perna, de fazer mal para a coluna e outras coisas. Quando a gente aceita no ritmo em que a gente se desenvolve. Se a gente é meio atrasado em relação ao priminho ou ao vizinho, tudo bem, depois a gente recupera, né? Não tem importância. Quando a gente tem respeitado a velocidade de maturação, sem comparações inúteis, a gente tem uma chance de começar a desconfiar o que é respeito mútuo e estar junto, e não ter medo do outro, e nem ter medo do desaparecimento do outro. Uma pessoa criada com cuidado, com olhares, com sorrisos, com carinho, com maciez, com sons harmônicos e agradáveis, não vai deixar de encontrar asperezas pelo caminho. Mas ele vai ser capaz de perceber que o mundo tem asperezas, quando a gente cai, machuca o joelho, quando o mosquito pica, coça, que resfriado é chato, que a gente não está respirando. Mas a gente vai acreditar que no mundo também tem coisa boa. Porque a mãe, a casa, o irmão, o pai, os adultos, se foram bons, ele vai ter uma imagem de que no mundo tem coisa boa também. Acumular boas lembranças é conhecer o lado bom da vida. Ninguém consegue ser perfeitamente adequado. Mas a gente poderia falar sobre pessoas suficientemente boas, suficientemente atentas. Aí, quando o mal chega, e ele chega, não tem como evitar, a gente não vai dedicar a vida inteira a combater este mal e ficar procurando onde é que está o mal. A gente sabe que ele virá, a gente sabe que a gente vai ter dor, desconforto, mas a gente vai ser capaz, se a gente tiver acumulado a experiência do mundo bom, a gente vai ser capaz. E esse mundo bom é o mundo do amor. Aqueles que tiveram mais experiências boas do que ruins, eles vão sentir que o mundo é hospitaleiro, que tem lugar para eles. Se não está aqui, está ali, mas tem lugar para eles. Aqueles que tiveram a sorte de nascerem desejados por pais e adultos suficientemente bons, não precisa ser perfeito, só suficientemente bons, gostam de gratificação, aceitam carinho, não tem medo do toque. Uma pessoa que não gosta de toque, ela não pode ser sexualmente feliz. É impossível. Ela será autoritária na cama, obrigatoriamente. Quem se movimenta sou eu. Porque se alguém me surpreender com um movimento que não estava previsto no meu habitual, me arrepia, eu tenho medo. Por quê? Porque eu não confio no toque do outro. Como eu não confiava no toque de quem cuidava de mim, de quem trocava minhas fraldas.
pensando em outra coisa, olhando a televisão, de que me amamentava sem me olhar, que não cantava para mim, né? Que não me olhava no olho durante algum tempo, que não repetia meus glu-glus, né? Vai crescer desconfiando do outro, não vai gostar nem de tocar, nem de ser tocado, vai gostar de toque forte, duro, né? E isto faz toda uma diferença, tanto no amor-paixão, quanto no filho que virá, no trabalho que vai realizar, né? Como vai treinar, ensinar, como vai fazer parceria, sei lá, com a empregada ou com o presidente, tanto faz. É por aí que eu digo que amar se aprende. Não é na escola, é no olho da mãe e no respeito que o adulto, professora, babá, tanto faz, tem pelo meu ritmo, pelo meu jeito de ser, e me ajuda a vencer o que for dificuldade. Essa contribuição da mãe devotada não é ignorada precisamente por sua imensidão? Se esta contribuição é aceita, segue-se que todo homem ou mulher sãos, todo homem ou mulher que tenham a sensação de ser alguém no mundo e para quem o mundo significa algo, toda pessoa feliz está num débito infinito para com uma mulher. Na época em que, quando criança, essa pessoa não sabia nada sobre dependência, havia dependência absoluta. Na verdade, isso não se substitui. Não tem nada que substitua. Quando você chega ao mundo, é um lugar que você não conhece. Então, se espera que você seja recebido, acolhido com simpatia e de uma maneira legal, né? O caso mais clássico é que tem pessoas que são completamente devoradas por uma sensação de insegurança, que nunca acreditam no amor do outro. Mas digo devorada, não estou falando de uma dúvida ou de uma insegurança feminina, será que você me ama? Não, estou falando de pessoas devoradas, propriamente devoradas pela dúvida sobre o amor do outro e que, portanto, não conseguem viver um amor, porque o amor se transforma só num eterno pedido de confirmação, ao qual não tem resposta possível, porque nenhuma resposta do parceiro, nenhuma prova, mesmo se ele pulasse pelo círculo de fogo, assim, ou não sei qual prova, nenhuma prova seria suficiente para compensar aquela falta inicial de amor, porque nada compensa. Amar é não temer a proximidade, é saber se afastar de coisas negativas quando possível. Quem conhece o agradável, o bom, o gratificante, prefere ele. E se afasta, sempre que possível, daquilo que é mal. Se eu imaginar que o outro vai acreditar que eu tenho coisas boas, e eu acreditar que o outro também tem coisas boas, meu encontro é possível. E o amor também é possível. A amizade é possível. Amar só é possível sem o medo que paralisa. Quem aprendeu a amar em casa, conhece e reconhece o ambiente propício para trocas, não acredita em milagres e nem os espera. Quem vê o mundo razoavelmente hospitaleiro, porque o mundo também não é, vê o lado hospitaleiro das coisas, dispensa o milagre e é capaz, oportunamente, de ser feliz. Amar é ser capaz de empatizar, de perceber o outro e mais, de vez em quando, tomar o lugar do outro, que seria a simpatia. Isto é, de perceber o que o outro sente, de tomar o lugar do outro e depois, não se perder no outro, voltar para si próprio. Amar é saber cuidar. Portanto, eu preciso saber o que o outro precisa. Portanto, é preciso antecipar o que vai acontecer, preciso saber o que ele quer. E não é isso que as mães fazem quando enxergam o desagrado no rosto do bebê?
olham para o relógio para ver se é a hora da mamada, põem a mão na fralda para ver se está molhada, mudam a posição do nenê para ver se ele está desconfortável. E o nenê percebe, mesmo sem ter palavras. E a mãe está querendo saber o que se passa com ele, e ele percebe. O desconforto de um repercute no outro. E a mãe que está fazendo isso, ela está ensinando a amar. Adulto que empatiza e simpatiza, ensina a amar. Este adulto é um modelo. Você descreveu um período inicial da vida. E depois desse período, a gente passa por um período grande, né? Até a velhice. Eu tenho 5 filhos. Até que ponto esse início, enfocando o nascimento, a maneira, o trato, a aproximação, o carinho, até que ponto isso influencia toda uma vida? Eu não sei quanto, porque também depende do que vai ocorrer na vida dessa criança, dessa pessoa. Mas sem desenvolver a audição, o olhar, o tato, ninguém pode viver. E sem desenvolver a capacidade de acreditar no outro, porque o outro foi de confiança, a gente tem muitos problemas. Não importa de que maneira a vida ocorre. Você tem que ter uma base. É a única coisa que a gente pode garantir. Amar, a gente aprende sendo amado. Em casa. Ou, sei lá, não sei se numa instituição a gente pode ter essas coisas. Mas a gente aprende dessa maneira. Agora, se a pessoa ficar tetraplégica, é um acidente. Se a pessoa for a menos inteligente dos 5 filhos, dos 5 irmãos, ela vai ter uma dor maior do que o outro. Mas, se ela foi respeitada, ela vai conseguir lidar com a sua diferença, com os fatos da sua vida de uma maneira melhor. A primeira coisa que eu pensei, quando me disseram assim, o amor é uma coisa que a gente aprende, né, que se aprende, eu pensei, bom, em geral eu sempre pensei que a gente aprendesse as coisas por amor. Né? A primeira ideia que eu tive é de que a gente, em geral, aprende muito. Os amores, eles fazem com que nós nos lancemos em situações novas, com que nós aprendamos coisas que nunca aprendemos, né? Quando um novo amor realmente, muitas vezes, para muitos de nós, pelo menos no nosso meio, é um momento de aprendizado enorme, onde se a gente ama uma pessoa que se dedica à moda, por exemplo, nós vamos ficar especialistas em moda. Né? Se nós amamos uma pessoa que gosta de poesia, nós vamos começar a ler poesia como nós nunca lemos antes, etc, etc. Né? Então o amor, como todas esses temas e essas palavras assim que norteiam a vida da gente, o amor de que amor a gente está falando e de que aprendizado a gente está falando. Né? Quer dizer, então isso é uma coisa, é vertiginoso. Se a gente for começar a pensar nos amores, né? Que tipos de amor, né? Existe o amor-paixão, existe o amor para a vida inteira, existe o amor pelas coisas, o amor universal, o amor de São Francisco de Assis pela humanidade, né? Existe o amor filial, existe o amor da amizade, existe o sexo, né? Existe o sexo sem amor. A nossa palavra amor nomeia sentimentos que para os gregos eram muito diferentes. O amor ideal era agape, o amor puro, amor da alma, em contraste a eros, o amor passional, nosso amor da atração física e do desejo. Eros era o caminho para o conhecimento da verdade. Os gregos diferenciavam ainda a filia. A filia era o amor virtuoso, sem paixão, o amor dedicado aos amigos, à família e à comunidade.
Freud, né, então vamos pensar em termos edipianos, né, o Édipo para o Freud, né, ele partia da ideia que o homem ou a mulher, né, o ser humano, ele nascia e devido à grande dependência que ele tem, a importância, né, que a sua mãe tem para ele, né, que seus pais, que sua família tem para ele, né, a primeira coisa que vai acontecer é que ele vai, desejar, amar. E nesse ponto é importante a gente ver que se é uma coisa que o Freud vai separar amor e sexo, quando ele vai fazer estudos da sua chamada metapsicologia mais profundos, na temática de Piana, isso está completamente misturado. A gente não sabe direito se o Freud ele pensa que se o menino ele deseja concupiscentemente a mãe sem amá-la, ou se ele deseja, ou se ele ama a mãe enfurecidamente. Ele não tem... quando ele está falando do Édipo, o menino ele não só deseja eroticamente a mãe profundamente, como ele a ama como o bem supremo, como a coisa mais importante da vida dele. Então, quer dizer, exige um desejo carnal, exige um desejo também de dependência muito grande, de apego, de ligação e etc. O Freud, então, ele vai imaginar que essa onda amorosa, ela surge quase que naturalmente pelas condições psicobiológicas do bebê em relação à sua mãe, em relação aos seus pais. Tá? De uma maneira mais... A grande mudança do Lacan, que o Lacan traz, e que puxa para o nosso tema, é dizer que não, que antes de que a criança deseje os seus pais, é importante a gente perceber que a criança é desejada pelos seus pais. Que o desejo, ele não é uma coisa que surge de dentro do indivíduo e se dirige para fora, mas que o desejo vem do outro. Né? Essa é a famosa frase do Lacan, né? O desejo do homem é o desejo do outro. Ou seja, antes de eu desejar minha mãe me desejou. Antes de minha mãe significar alguma coisa para mim, eu signifiquei alguma coisa para ela. E foi a partir do amor que ela tem por mim que eu pude amá-la. O que faz com que eu possa imaginar que se eu não encontro ninguém que me ame, né, eu não vou aprender a amar. E que, portanto, minha participação, né, na comunidade dos homens ela vai ser bastante prejudicada. Né? Então, nesse ponto... a gente pode dizer que o Lacan traz essa modificação, ou seja, essa prevalência do tempo do outro sobre o tempo inicial de um sujeito, que a gente não saberia de onde veio, ela é muito explícita em Lacan, mas ela é comum a todos os analistas, tá? Posteriores a... O Winnicott também vai pensar que o que é fundamental para que um sujeito se forme é o amor e a dedicação que a mãe tem pelo seu bebê. Então, todos os analistas parecem estar plenamente de acordo com que o amor é uma coisa que se aprende, que eu não saio amando por aí, que eu tenho, que as minhas condições familiares de nascimento são elas que vão me dar a faculdade de amar. E a gente sabe muito bem que a gente não precisa, isso não é uma coisa muito hipotética. A gente sabe que apesar de amor ser uma coisa que se aprende, a gente sabe que muitos dentre nós... isso seria uma frase forte, dizer que não aprenderam a amar. Não se trata disso, mas a gente conhece pessoas que nunca tiveram um amor-paixão, por exemplo. Isso acontece. Né? A gente conhece outras pessoas, e essas pessoas que nunca tiveram um amor-paixão, não vai aí nenhum julgamento moral. Elas nunca tiveram nenhum amor-paixão, mas elas podem amar seus amigos, elas podem amar a humanidade, podem amar o seu país, podem amar até os seus filhos. Primeira lição de amor, ela foi mal feita. Né? Tem também pessoas que a gente vai dizer que não... Aí a gente já no juízo moral, a gente vai ter pessoas que a gente vai dizer que elas não têm amor pela humanidade, pelos outros. Né? São chamados perversos, ou psicopatas, ou canalhas, né? Não sei. Né? Ou que têm amor pelos outros de uma maneira muito seletiva, somente os seus são muito poucos, né? E que têm um grande desprezo pelo próximo, né? São capazes de fazer coisas horríveis com os outros. Então, o amor é uma coisa que se aprende, tem isso de que o amor é uma coisa que pode não se aprender. Né? Então, a gente tem esse primeiro plano do amor, onde a gente aprende na medida em que nós fomos amados e que nós fomos acolhidos num mundo amoroso. Né? E é claro que eu estou falando isso aqui, vai haver gente que vai me dizer, bom, mas você está falando a partir da sua cultura. Sim, eu estou falando a partir da minha cultura.
Mas eu imagino que isso tem um alcance muito maior do que apenas para a minha cultura. Eu imagino que existem formas de amor, mas eu acho que o amor como um sentimento básico, eu acredito que as culturas, elas moldem e privilegiem as emoções, mas eu não acredito que as emoções elas tenham sua origem apenas nas formações culturais. Eu acho que todos temos medos, todos temos desejo, todos temos, mas agora é claro que a cultura ela vai formar. Então você tem, apesar de você ter essa nature amorosa, e essa nature, essa natureza amorosa, eu estou querendo dizer que essa natureza amorosa, ela é aprendida na medida em que a gente depende um pouco de ser investido amorosamente pelo outro, né? Mas se não for investido, a gente vai inventar jeitos, de qualquer maneira, a gente vai se virar. Então tem essa natureza amorosa. Agora é claro que as culturas elas vão ensinar os modos de amar. Eu queria saber quanto é esse amor de mãe, né? Se não for a mãe biológica, o amor de uma pessoa para o indivíduo, basta uma outra pessoa, basta isso. Basta. Veja bem, isso é uma das coisas que aqueles que não amam o Winnicott, né, e que olham com um olho assim um pouco mais crítico o Winnicott, que eles vão em cima do Winnicott nesse ponto que você chamou a atenção, tá? Eu tenho certeza que o Winnicott diria, é importante que uma criança seja bem acolhida, é importante que que a criança tenha um ambiente materno, maternante, ou um substituto materno suficientemente bom. Mas ele é um pouco chato nesse ponto e eu acompanho a chatura dele. Eu sou chato junto com ele nesse ponto. Mas ele fala, mas a mãe mesmo assim, né, ela faz uma coisa que... Aí ele vai dizer o outro não faz? Faz, porque basta que seja suficientemente bom. Ele não diz que tem que ser excelente, né? Ele diz assim, a mãe ela tem que ser suficientemente boa. Mas a mãe, acontece uma coisa na relação com seu filho, o filho que saiu dela, etc, etc. Porque tem toda aí uma história de timing também, né? Tem toda a história de você sonhar com seu filho, de você sonhar, de ensonhar. Tem todos esses 9 meses de preparação, tem todos esses... É toda uma questão de ritmo. Bom, é claro que você pode ter esse ritmo, você terá esse ritmo, você terá esse cheiro com uma mãe substituta, ou um pai-mãe substituto, ou um conjunto de aldeões que acolheram você e descobriram você no lixo ou no rio, né? Pode ser que nem Moisés, descobriram você no rio, tiraram você de uma cestinha no rio e te acolheram e você foi recebido como um príncipe. E é claro que esse ambiente tem todos os títulos para ser um ambiente suficientemente bom. Mas há uma mágica na maternidade. Os amores da Grécia ganharam uma só palavra entre os romanos: amor. Os evangelhos descrevem o amor cristão como um sentimento incondicional e espontâneo. Em São Mateus, Jesus diz que o maior mandamento é amar ao Senhor seu Deus com todo o seu coração, toda a sua alma e toda a sua mente. E anunciou o maior mandamento do amor cristão: amar ao próximo como a ti mesmo. Chega a modernidade e com ela o amor romântico. Esse tipo de sentimento que conhecemos, uma mistura de desejo, emoção e desafio. O amor romântico teve seu início na Idade Média e quase sempre havia uma barreira intransponível de moral ou convenção social que separava os amantes. O amor era precioso, difícil e precisava ser conquistado. Essa narrativa tomou conta da nossa era. Romeu e Julieta, Abelardo e Heloísa, a poesia, óperas como La Bohème tornaram-se ícones do que é o amor. Na cultura popular, músicas, filmes, novelas, o amor passa a ocupar papel central. O amor romântico nos define enquanto seres humanos. O amor é a coisa que a gente aprende. Eu gostaria de escutar nessa vertente mais otimista, que é uma vertente que convida à criatividade e que é uma vertente que convida à mudança. Porque, afinal de contas, a psicanálise ela é uma aposta, ela é uma fé na mudança, é uma fé que é possível mudar. Não é isso? Não teria sentido a análise, não seria sentido... Aliás, não teria sentido, não é só análise, não teria sentido quase nada teria sentido.
é possível mudar, ou pelo menos é possível inventar maneiras de amar que sejam compatíveis e possíveis a partir da herança que a gente tem, né? Bom, ou seja, do tipo de infância. A partir de qualquer infância é praticamente possível inventar maneiras de amar que vão ser diferentes. Então eu vou querer pensar aqui com vocês dessa possibilidade de relançamento das maneiras amorosas, mas isso em termos de cada um, não obrigatoriamente em termos de uma reinvenção estilística, ou vamos mudar, de fazer uma análise de como que se ama na nossa contemporaneidade e procurar mudar, mas uma reforma, uma conversão íntima, que pode ser para trás, pode ser para frente, não importa. Eu não acho que a gente tenha que inovar em termos culturais no amor. Mas eu acho que a gente, se for importante, a gente pode inovar as maneiras de amar. Por que inventar maneiras de amar? Mas porque é muito divertido, é legal, é animado, porque são formas de se aproximar, é uma das grandes formas mestras de se aproximar dos outros, de entrar em sua intimidade, de deixar que entre nas nossas. É claro que tudo isso tem muitos momentos na vida em que isso parece uma meleca intolerável, mas por que se privar de uma das experiências mais intensas? O amor é a memória que o tempo não mata, a canção bem amada, feliz e absurda, e a música inaudível. O silêncio que treme parece ocupar o coração que freme quando a melodia do canto de um pássaro parece ficar.